Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nova Escola de Matemática. E esse vídeo é especial para o Arthur. O Arthur mora em Salvador, na Bahia. Arthur, demorou, mas saiu o vídeo que você me pediu. Tá jóia? Um abraço para todo mundo aí de Salvador, da Bahia. Espero que vocês gostem. Tá jóia? O vídeo vai ser sobre mínimo múltiplo comum, MMC. Bacana? Vamos para a aula então? E enquanto estou lembrando aqui, né, antes de mais nada, peço aí para vocês darem aquela força, aquela moral pra gente. O canal é novo, então nos ajudem aí se inscrevendo, compartilhando. Tá jóia? Beleza então. Vamos lá então para a aula, moçada. Valeu! Então vamos aqui, ó, estudar o mínimo múltiplo comum pelo método convencional, certo? Então, ó, qual é o mínimo múltiplo comum, o MMC, entre 10 e 15? Pessoal, como é que a gente descobriria qual que é o MMC entre 10 e 15 usando o método convencional? Bom, primeira coisa, aqui ó, tem as palavrinhas, ó, mínimo múltiplo comum. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um múltiplo, certo? Então aqui, ó, por exemplo, quem são os múltiplos de 2? São os números da tabuada do 2, certo? Então, por exemplo, é o 2, o 4, o 6 e por aí vai. Quem são os números da tabuada do 3, os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, certo? Esses são os múltiplos de 3. Os múltiplos de 4, 4, 8, 12, 16, certo? De 5, 5, 10, 15 e por aí vai. Enfim, isso aí é o conceito de múltiplo. Bacana, pessoal? Bom, então agora aqui, ó, vamos pensar então quem são os múltiplos de 10, certo? Ó, quem são os múltiplos de 10? Os múltiplos de 10 são o 10, o 20, 30, 40, 50, 60, 70 e vai embora, certo? É infinito, tá joia? Quem são os múltiplos de 15? Os múltiplos de 15 são os números da tabuada do 15. Vai pulando de 15 em 15. Ó. Deu uma falhada aqui. Ó. 15, 30, 45, 60, 75, certo? E continua. Os múltiplos são infinitos. Até aí, tudo beleza? Tudo certinho? Então, ó, agora a gente, ó, quer saber qual o menor múltiplo comum. Vamos analisar essa palavra comum. O que é o comum? Comum é que tenha nos dois, certo? Então, quais são os múltiplos comuns que tem nos dois? Ó, vamos grifar aqui, ó. Ó, vamos olhar, ó, 10 tem só aqui em cima, o 20 só em cima, o 30, ó, achamos o 30. O 30 é um múltiplo comum entre os dois, tá vendo? Ele tem nos dois. 40, não, 50, opa, achamos mais um, ó, 60.
Tá vendo? Então, esses aí são múltiplos comuns, ó. Múltiplos comuns. O 30 e o 60. E vão ter outros, certo? Porque, igual eu falei, é infinito. Beleza? Mas aí, ó, que vai entrar o nosso conceito. Qual que é o mínimo? Qual que é o menor múltiplo comum, ó? Pessoal, é o 30, certo? Ó, o 30 é o nosso mínimo múltiplo comum. Bacana? Ele é o menor dos múltiplos entre os múltiplos comuns entre 10 e 15. Tá joia? Então, esse aí é o método convencional. Agora, nós vamos ver o método prático. O método prático, o nome já fala, né? Ele é mais prático, ele é mais rápido. Então, como é que a gente calcula? A gente viu que já é o mínimo, a gente já viu ali que é 30, né? Como é que a gente calcularia pelo método prático? Certo? Então, ó, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos escrever aqui, ó. 10 e 15, certo? E vamos aqui, ó. Passar uma barrinha aqui. Então vamos lá. É o seguinte, para usar o método prático, nós precisamos saber quem são os números primos. Os números primos, eu vou deixar um card aí em cima, que foi uma aula explicando sobre eles, né? Então é só assistir o card aí em cima que vocês assistem o vídeo, né, anterior e entendem certinho o que é. Mas os números primos são aqueles que só podem ser divididos, né? Só tem como divisores ele mesmo e o 1, certo? Então, por exemplo, ó, é o 2. Por quê? O 2 só pode ser dividido por ele mesmo e por 1. O 3, o 5, o 7, o 11. Tá joia, pessoal? Ó, então esses aqui, ó, são os números primos, que são aqueles que só tem como divisores, né, o próprio número e o 1. Tá joia? Então aqui, pelo método prático, nós vamos decompor esses números em fatores primos, certo? Então vamos lá. A gente sempre vai começar primeiro pelo 2. Algum desses dois números aqui, a gente pode dividir por 2, eles são divisores. Aliás, o 2 é divisor deles, eles são da tabuada do 2? Sim, o 10, certo? Então a gente coloca aqui o 2. Ó, aí a gente faz a divisão, 10 dividido por 2 dá 5. O 15 é da tabuada do 2? Ele é múltiplo de 2? Não, então a gente mantém. Tá joia? Agora aqui, a gente tenta continuar no 2, mas não tem mais. O 5 e o 15 não são da tabuada do 2. A gente parte para o próximo número primo, que é o 3. Algum desses números aqui, ó, é divisível por 3? É da tabuada do 3? Sim, o 15. Então a gente escreve aqui o 3. Então, ó, o 5 mantém e a gente faz 15 dividido por 3, 5. E agora? Agora a gente parte para o próximo número primo, certo? Que vai ser o 5. E aí vai ficar 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Chegou aqui no 1 e 1, a gente para. Certo? Aí nós vamos fazer, ó, 2 vezes o 3, que dá 6, e 6 vezes o 5, que vai dar 30. Então chegamos
Olha lá, ó, no mesmo resultado. Então descobrimos o mínimo múltiplo comum, que é o 30. Beleza? Então esse é um método prático. Bacana? Então é ele que nós vamos usar para resolver os exercícios. Tá joia? Então vamos para os exercícios. Vamos lá. Pá, tô aprendendo aqui ainda. Repara não. Vamos lá. Chegamos aí. Ó. Arthur faz aulas de inglês de 3 em 3 dias, de judô de 6 em 6 dias e de futebol de 7 em 7 dias. De quantos em quantos dias ele vai praticar as 3 atividades em um mesmo dia? Então, ó, pessoal, isso aí é um exercício clássico de mínimo múltiplo comum, certo? Toda vez que usar a palavra encontro, qual que vai ser a próxima vez que os 3 irão se encontrar, que os 2 irão se encontrar, qual um planeta passa ao redor da Terra a cada 2 anos, o outro a cada 5 anos, o outro a cada 10. Qual que vai ser o próximo encontro dos 3, entendeu? Então sempre que a gente estiver falando de encontro, a gente vai usar o mínimo múltiplo comum para resolver essas questões. Tá joia? Então aí, ó, nesse caso, ó, o Arthur faz aulas de inglês, de judô e de futebol, certo? Então vamos lá. Vamos escrever aqui, ó. Ó, as aulas de inglês são de 3 em 3 dias, certo? As de judô, de 6 em 6. E as de futebol, de 7 em 7. Então, basta a gente resolver o mínimo múltiplo comum que a gente descobre a resposta do exercício, certo? Então vamos lá. Então vamos lá. Usando o método prático, a gente vai começar pelos números primos. A decompor usando os números primos. Algum desses números aqui é da tabuada do 2? É múltiplo de 2? Sim, ó, o 6. Então a gente coloca ali o 2. O 3 a gente mantém. 6 dividido por 2 dá 3. E o 7 a gente mantém. Dá para continuar dividindo por 2? Não, não tem mais nenhum ali. A gente passa para o 3, que é o próximo número primo. 3 dividido por 3 vai dar 1. 3 dividido por 3, 1. E o 7 a gente mantém. Ele não é múltiplo de 3, não está na tabuada. Pessoal, 5 vai adiantar? Não, olha lá, porque a gente só tem o 7. A gente já tem que pular para o 7, certo? Então aqui a gente coloca o 7. E aí fica 1, 1, 7 dividido por 7 dá 1. Pronto. Quanto que vai ser o resultado aqui, ó? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Essa é a resposta do exercício. Então, de 42 dias em 42 dias, o Arthur vai fazer as três atividades no mesmo dia, certo? A cada 42 dias que isso aí vai que esse evento vai acontecer novamente, entendeu? De coincidir dele fazer inglês, judô e futebol no mesmo dia. Tá joia? Vamos agora para o exercício 2, para finalizar a nossa aula. 3 ônibus A, B e C passam simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo,
no ponto às 7 horas. Sabendo-se que o ônibus A passa no ponto de 15 em 15 minutos, o ônibus B de 20 em 20 e o ônibus C de 30 em 30, quanto tempo levará para eles se encontrarem novamente? Ó, o ônibus A passa no ponto de 15 em 15 minutos. Então é o seguinte, pessoal, ó, os ônibus se encontraram num ponto de ônibus ali, num determinado momento, que foi às 7 horas da manhã, né? Estavam os três juntinhos ali. A gente quer saber daqui quanto tempo que eles vão se encontrar novamente ali, os três juntinhos novamente, naquele ponto. Quanto tempo vai levar para isso acontecer novamente? Então, ó, não vai ser um encontro. Então, sempre que a gente usar encontro, a gente vai usar o MMC. Bacana? Então, vamos lá. Quais são os valores que a gente tem aí? Ó, que o A passa no ponto de 15 em 15 minutos. Que o B passa de 20 em 20 e o C de 30 em 30. Então, é só a gente calcular o mínimo. 15, 20, só calcular o mínimo de 15, 20 e 30. Certinho? Beleza? Que aí nós vamos descobrir qual que vai ser, daqui quanto tempo que eles vão se encontrar novamente. Então vamos lá. Começa por 2. Vamos decompor eles aqui em fatores primos. 15 vai manter. 20 dividido por 2, 10. 30 dividido por 2, 15. Ó, o 10 ainda dá. Então vamos por 2. Isso aqui vai dar 15, 5 e mantém o 15. Qual que é agora? Dá para por 2? Não dá. A gente passa para o próximo, que é o 3. 15 dividido por 3, 5. Aqui 5 mantém. 15 dividido por 3, 5. Dá para continuar por 3? Não dá. Então nós vamos para o próximo primo, que é o 5. E aí, finalizamos. Quanto que vai ser? O nosso mínimo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, a resposta do nosso exercício, a pergunta lá é: quanto tempo levará para eles se encontrar novamente? Como aqui estava em minutos, a resposta vai ser em minutos, ou seja, 60 minutos. Certo? Se vocês estivessem numa prova, pode ser que lá no gabarito a resposta podia estar em horas, entendeu? Então seria só transformar 60 minutos, é a mesma coisa que 1 hora. E se perguntasse que hora que eles vão se encontrar novamente no ponto, quer dizer, eles não vão gastar 1 hora para se encontrar novamente? Ou seja, eles tinham se encontrado às 7, né? Então, se daqui 1 hora eles vão se encontrar novamente, quer dizer, se perguntasse em que horário que eles vão se encontrar novamente, a resposta seria às 8 horas. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Esse foi o nosso exercício 2 de mínimo múltiplo comum. Beleza? Ó. Então, espero que vocês tenham gostado aí da aula, né? Meu muito obrigado por ter assistido até o final, quem ficou até aqui, né? Peço a gentileza de compartilhar o vídeo e se inscreverem no canal caso não sejam inscritos. Se possível, deixar o like e comentar, que isso aí vai ajudar demais a gente, sabe? Faz muita diferença. Peço essa força para vocês. Bacana? Arthur, então é isso aí. Esse vídeo foi dedicado para você. Um abração para você, para todo mundo da Bahia.
de Salvador, tá joia? E para finalizar aí, bora pra nova. Bacana? Fique no último. Então é isso aí. Pessoal, valeu então. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo do canal Nova Escola de Matemática. Valeu! Até mais! Obrigado, Arthur! Com Deus!